Qual é a câmera? Não, esquece câmera. Bem, estamos de volta com o argumento e agora vamos conversar com o jovem deputado estadual Igor Normando, que é líder do PHS na Assembleia Legislativa do Pará. Deputado, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Prazer é todo meu, Mauro, você, a todos os telespectadores do argumento. É um prazer enorme estar aqui. Uma experiência de Câmara Municipal. O senhor já conseguiu se desligar de Belém, assim, um pouco se desligar da Câmara? Porque são atividades um pouco diferentes. Me parece que o vereador é mais cutucado, né? Da cidade, né? Na verdade, eu tenho um compromisso muito grande com Belém. Grande parte da minha votação foi dada aqui na cidade, então nosso compromisso com a cidade ele aumentou ainda mais. Ao mesmo tempo que a gente vai legislar... O senhor se considera um deputado de Belém, naturalmente? Eu considero um deputado do Estado, mas Belém sendo uma das bandeiras principais. Muito importante. Eu acho muito importante zelar pela cidade. Belém precisa muito disso. Os deputados, eles ficam apenas no parlamento, visitam muito o interior do Estado, fazem a fiscalização do governo, mas esquecem do principal também, que é o contato diário com as pessoas, principalmente os que são deputados de Belém. Então, a nossa intenção é fazer com que o nosso mandato seja muito presente dentro dos bairros da cidade. Essa questão partidária, tantos partidos dentro da Assembleia Legislativa, me parece que estão 19 partidos que estão atuando. O senhor não acha que isso perde um pouco o sentido da coisa? Vai fazer uma reunião de líderes, é quase que a Assembleia inteira e assim por diante. O senhor não acha que já estava na hora de buscar uma fusão, de tentar diminuir os próprios políticos fazerem uma autorregulamentação dessa questão partidária? Eu acho que agora, com o advento da cláusula de desempenho, vai diminuir muito. Os partidos hoje que não atingiram a cláusula de desempenho na eleição de 2018 agora, a maioria vai desaparecer. Vão perder o fundo partidário, perder o tempo de televisão e com isso eles vão perder a força e a musculatura para existir. Então eu acho que nesse momento vão deixar de existir pelo menos uns 15 partidos. Eu acho que a tendência é diminuir ainda mais até que o Brasil fique, eu acho que com 15, 20 partidos no máximo. Isso teria um reflexo muito forte aqui na Assembleia Legislativa do Pará, porque com 19 partidos, né? A maioria dos partidos são partidos com deputados únicos, não tem bancada. Bancada é o caso. Sozinho. No meu caso, por exemplo. A nossa coligação elegeu 2, mas o PHS elegeu apenas um deputado estadual. Então, acho que essa modificação na legislação eleitoral, ela vai ser muito importante para a questão realmente, para a nova transformação política, inclusive, do sistema. Deputado, o senhor falou há pouco no fundo partidário, nós estamos vendo toda essa polêmica em torno dos laranjas e assim por diante. O senhor acredita que esse fundo tenha vida longa, isso será alterado? Foi desvirtuado, porque a intenção foi muito boa, mas na verdade sempre tem um jeitinho, né? Todos são brasileiros. Eu sou contra o fundo eleitoral. Eu acho que o fundo não deveria ser público. Eu acho que o fundo deveria ser como nos Estados Unidos, que é privado, você sabe quem doa e você sabe as bandeiras que aquele candidato que recebeu o recurso daquela determinada empresa defende. Por exemplo, nos Estados Unidos, quem defende a indústria armamentista e recebe financiamento da indústria armamentista, o eleitor sabe que ele vai defender o desarmamento. Por exemplo, aqui ainda acontece muito a questão do caixa 2 por isso. Quer dizer, as pessoas continuam fazendo o caixa 2 e as pessoas acham que simplesmente vai mudar alguma coisa colocando a questão do fundo eleitoral. Pelo contrário, eu defendo que exista uma legislação igual a que existe nos Estados Unidos e as pessoas saibam quem está doando para cada candidato e saber as bandeiras que cada candidato vai defender dentro do parlamento. Qual foi a sua impressão em chegar na Assembleia Legislativa com 41 deputados? O senhor saiu da Câmara Municipal. Este pulo, qual é o significado que tem? Qual é a primeira impressão que fica? A impressão que eu tenho é que nós temos um grande desafio na Assembleia Legislativa, que é acabar com a morosidade do parlamento. Eu acho que a gente tem, infelizmente, ainda um regimento interno muito obsoleto, muito antigo, que precisa ser renovado, precisa ser refeito. Se tornar célere. Sim, a gente, por exemplo, na Câmara dos Vereadores instalou o Colégio de Líderes e ele funcionava. E nós decidíamos a pauta legislativa a cada sexta-feira o que seria pautado na outra semana. E nós fomos campeões de apresentação de projetos, de apreciação dos projetos. Hoje, para você ter uma ideia, eu acho que entra deputado na Assembleia e sai deputado da Assembleia sem aprovar nenhum projeto. E, acima de tudo, também de revogar os projetos. Nós temos muito projeto inútil, que não interessa a cidade, que não interessa o Estado, mas que estão lá há 20, 30, 40 anos e que não funcionam mais, não existem mais.
Então é fundamental que a gente possa averiguar, enxugar e tentar fazer com que seja eficiente. O senhor tem esse foco de enxugar? Sim, a gente apresentou um requerimento na casa que a gente quer rever todos os projetos para ver o que realmente ainda é interessante e o que precisa ser revogado. Acho que a gente não precisa mais de tanta lei, a gente precisa fazer com que as que já existem possam funcionar de verdade. Entre na prática, realmente funcionem. O senhor tem uma bandeira muito forte em torno da proteção dos pets, dos animais. Isso é uma questão pessoal sua. Na verdade, entrei na causa animal devido àquele grande massacre de animais no Marajó. Acabei sendo tomado, na época, pelas manifestações e depois nosso mandato virou referência em detrimento dessa ação. E aí nós começamos a nos envolver. Eu adotei uma cadela resgatada de maus tratos que hoje vive comigo e eu acredito que todo mundo que conhece a causa animal, que tem essa oportunidade de conhecer a causa animal, faz dela uma bandeira diária, né? Eu conheço protetores que tiram, às vezes, do seu próprio salário, do seu próprio dia a dia, para poder ajudar um animal de rua. Então, acabou sendo uma bandeira que me tomou e me ganhou. Hoje não é mais uma questão política, mas é também uma questão passional. Agora, deputado, em certos municípios, essa questão de animais domesticados se proliferam numa quantidade tão grande, provocam problemas de zoonoses muito fortes na cidade. O prefeito não tem recursos para solucionar o problema, ele não tem um centro de zoonose, ele não sabe nem como fazer. O senhor não acredita que essas coisas que aconteceram e que ainda acontecem, o senhor sabe disso, não é muito por desinformação, por falta de apoio? Desinformação, falta de políticas públicas, falta de enfrentamento. Eu acho que, por exemplo, você tem uma noção, ano passado nós conseguimos, através de uma emenda parlamentar do deputado federal Priante, mais de 10 milhões de reais na aquisição de aparelhos de castramóvel para 10 municípios do estado. E apenas 4 municípios compraram castramóvel. A maioria dos recursos voltaram para a União por falta de interesse dos gestores. Por quê? Porque o gestor acha que aquilo ali não é prioridade e que ele vai gastar muito na manutenção daquele aparelho. Quer dizer, na verdade, isso controla a superpopulação animal e evita também doenças que fazem face ao ser humano. Por exemplo, morre mais gente de toxoplasmose do que de dengue. E para você ter uma noção... Todo mundo está preocupado com a dengue. A dengue você tem recurso e rubrica para prevenção e toxoplasmose você não tem. Porque toda vez que existe uma crise econômica, como a que nós estamos saindo no momento, aumenta substancialmente a população de animais errantes, animais que são abandonados e assim por diante. Eu conversei aqui com o reitor da Universidade Federal do Pará e o campus do Guamá tem um problema sério. Sim. Tem 200 cães. Projeto Peludinho da UFPA. Tem 200 cães lá, não é função da universidade, da assistência, mas tem que tomar uma providência por questões de segurança, por questões de saúde e assim por diante. Só que essa população tem aumentado. Por que tem aumentado? Porque a vizinhança leva o seu cachorro que não dá mais para sustentar e abandona lá, pelo menos dói menos, né? Alguém vai cuidar dele lá. Não é verdade? A melhor forma de combater isso é tendo um grande programa de castração de animais. Isso aí é uma coisa que tem que ser feito, não tem jeito. Se não fizer um grande programa de castração de animais, a superpopulação só vai aumentar. Esse exemplo da universidade é um exemplo vivo disso. Por exemplo, existe um abrigo, o abrigo All Family, que fica no Outeiro, que é o maior abrigo de animais do estado, talvez do norte do Brasil, que foram animais resgatados, inclusive do Araí. Esses animais vivem lá tudo com doação. Não tem nenhuma doação do governo municipal. Pelo contrário, a Prefeitura de Belém ela é totalmente omissa com a questão da causa animal, faz apenas algumas feiras de adoção e acha que isso vai resolver algum problema. O Centro de Zoonoses, pelo menos, atua? O Centro de Zoonoses atua muito timidamente. Nós temos 3 castramóveis no Centro de Zoonoses e nenhum vai para a rua, todos ficam na garagem, para você ter uma noção. Então, assim, na verdade, o que existe é muito marketing em cima da causa animal por parte da Prefeitura de Belém, mas efetivamente não existe nenhum tipo de atuação e enfrentamento. E, por exemplo, esse abrigo que eu acabei de colocar recebe não só a ajuda das pessoas, dos voluntários, mas vive em eminência de fechar quase que todo mês. Na hora de fechar as contas, eles ficam na eminência de fechar. Eles só não fecharam porque os protetores ainda são muito ativos na luta pela causa animal. E as pessoas também deixam muitos animais lá na porta por entender que lá é um lugar, eu acho um animal aqui abandonado. Eu quero tirar da rua, mas eu coloco lá dentro porque acho que lá vai ser A atração animal já é uma realidade em Belém? Olha, infelizmente, o nosso projeto, que foi um projeto que teve um clamor popular enorme, os ativistas, os simpatizantes, todo mundo entende que não se dá mais para ter atração animal em área urbana da cidade.
A gente fez um projeto que foi feito, não foi só pelo nosso mandato, mas pelo Fórum de Proteção e Defesa dos Animais, foi feito com algumas ONGs, com a própria Comissão de Direito dos Animais da OAB. A gente conseguiu fazer um projeto muito interessante e que conseguiu expandir todas as áreas, né? Infelizmente, por uma manobra do prefeito de Belém na Câmara Municipal de Belém, meu projeto não foi aprovado na Câmara, e o projeto que eles colocaram, inclusive, com um problema enorme, porque não passou na Comissão de Constituição e Justiça, eles colocaram um projeto goela abaixo na Câmara para nós votarmos, todo mundo pensando que era o meu projeto que estava sendo aprovado, e na verdade era o projeto... Já modificado. Era o projeto já modificado de interesse do prefeito, que dava 10 anos para que se pudesse fazer a erradicação da tração animal na cidade. Então, na verdade... 10 anos de transição, quando acaba isso? Já vai sair do governo, já daqui a pouco vai passar por 3 mandatos e não vai resolver. E, deputado, e o senhor pretende reapresentar em nível de Assembleia Legislativa? Sim, acho que... Em nível de Estado? Sim, a ideia é apresentar. O senhor tem noção do qual é a realidade? Porque culturalmente isso é muito usado. Sim, se é usado aqui na área metropolitana, eu imagino no interior. A ideia é fazer com que seja proibido na área urbana da cidade e em uma população acima de 300 mil habitantes. Ou seja, nós vamos pegar grandes cidades que já têm condições de fazer essa erradicação nas áreas urbanas. Por exemplo, áreas de proteção ambiental, áreas rurais, ainda existe essa prática e o animal não é tão maltratado ou não é maltratado. Nas áreas urbanas, acho que não cabe mais, a nossa cidade precisa respirar um novo tempo, um novo momento, e um novo momento... A sua bandeira em torno da causa animal, ela é muito forte, e me perdoe ficar martelando nesse assunto, porque é um assunto interessante, palpitante, pouca gente fala nisso. Verdade. Belém carece de um hospital veterinário. O hospital público já foi divulgado que a prefeitura faria um hospital veterinário lá no centro de zoonose em parceria com a UFRA. O senhor tem informações? Como é que isso anda? Olha, eu acredito o seguinte, a prefeitura ela colocou nas redes sociais que faria o hospital público veterinário, usando o exemplo de um hospital, salvo engano, de Vitória, não tenho certeza. Mas o hospital é um hospital pequeno, um hospital que não comporta as demandas que a cidade tem. O centro de zoonose ele tem outra função que não é de hospital veterinário, e, na verdade, o que eles gostariam era de usar a mão de obra da UFRA e que a UFRA pudesse dar todo o subsídio para que isso pudesse ocorrer, quando a UFRA não tem esse papel. E a UFRA já tem o seu próprio hospital veterinário. Sim, é um grande hospital que precisa de novas adequações e que precisa, sim, de convênio da prefeitura para que eles possam ter utensílios para poder gerir o hospital na sua forma realmente maior, atendendo a população. Hoje a UFRA faz um excelente trabalho, um bonito trabalho para a comunidade, mas é muito tímido pela falta de recursos. O que caberia era, assim, a Prefeitura Municipal fazer um convênio com a UFRA, usar os alunos para poder realmente atender a população, principalmente de baixa renda, que não tem condições de pagar pelo atendimento. Agora, agindo em nível de governo de estado, agindo em nível estadual, o que é que o senhor imagina para isso? Olha, eu acho que... O Pará comportaria tem condições de levar, inclusive, para o interior, Marabá, Santarém, hospitais veterinários? Não, eu acho que nós teríamos hoje que fazer um processo de transição. Existem 3, acho que pelo estado, pela dimensão continental que é o estado do Pará, é muito difícil nós fazermos, por exemplo, hospitais nos grandes centros. E acredito muito também que, apesar da gente precisar muito dos hospitais veterinários nas regiões, a gente precisa começar um sistema de políticas públicas para a causa animal, com campanhas educacionais, com, de repente, talvez umas unidades móveis de atendimento básico, de castração. Eu acho que esse é um grande trabalho, de campanha de prevenção e combate à leishmaniose, que é um surto no interior do estado, principalmente na região do sul do Pará. Eu acho que existe um sistema de políticas públicas que nós precisamos implantar. O estado do Pará nunca teve um olhar sensível para as políticas públicas de defesa, proteção e bem-estar animal. Nós precisamos dar início a isso, com a criação da coordenadoria de proteção animal, com um programa de castração, com um programa educacional. Uma campanha específica, como se tem uma campanha de vacinação e que tenha um mês específico para cuidar da castração. É uma ideia importante. Para você ter uma ideia, por exemplo, nosso mandato de vereador de Belém, mesmo sem contar com o apoio da prefeitura, realizou mais de 25 feiras no ano passado, feiras de adoção, que ajuda todas as ONGs também, as ONGs dos animais, elas têm toda a estrutura para colocar os seus animais para serem adotados, a gente dá vacinação gratuita e, ao mesmo tempo, atendimento gratuito veterinário, a gente faz campanha educacional. E se a gente conseguiu fazer isso com o mandato de vereador na cidade de Belém, por que a gente não consegue expandir isso para todo o estado com o apoio do governo do estado, que é sensível a essa causa? E tem algum órgão no governo do estado que possa, por exemplo, fornecer vacina? A CESPA, eu acho que talvez tenha essa... Está habilitada a isso? Tem essa condição de fazer.
A CESPA tem essa condição de fazer e acho que é interesse do governador, inclusive, já demonstrou isso várias vezes, de poder realmente fazer com que a CESPA tenha dentro da sua estrutura uma área voltada para essa questão de proteção e defesa dos animais, com vacinas, com campanhas educacionais, com principalmente atendimento veterinário que seja de urgência e emergência, de repente até móvel, uma discussão que se está tendo, e acredito que até o início do semestre que vem a gente tem muita coisa interessante aí em parceria com o governo do estado. Deputado, hoje nós tivemos uma tarde bastante chuvosa na cidade que o trânsito paralisa como um todo. Não tem acidente, não tem alagamento no Almirante Barroso, mas o trânsito para. Por falta de um guarda de trânsito, por falta de uma orientação, é o pessoal pegando lá a área do BRT, o que é perigoso, que o ônibus vem correndo, mas eles estão no desespero, então pegam, não tem ninguém para fiscalizar e assim por diante. Já que o seu foco é Belém e o senhor enfrentou na tarde de hoje essa questão desta chuva, nós estamos no período dela, tudo bem, mas quando coincide com saída, entrada de trabalho, de escola, de universidade, é um problema sério, não é? Sim, sem dúvida. Eu acho que assim, nosso grande problema, desde que eu me entendo por gente, quando chove Belém fica submersa, né? Nós somos uma cidade que nós somos cercados por rios e que a gente sabe que quando chove, naturalmente as fossas entopem, os alagamentos acontecem, os canais transbordam. Eu não entendo por que a Prefeitura de Belém, sabendo que isso ocorre todos os anos, não dobra a equipe de limpeza e não se prepara para a prevenção das chuvas. Porque, evidentemente, vai acontecer um alagamento ou outro, porque nossa cidade cresceu de forma desordenada. Então, grandes ocupações viraram realidade nas áreas de escoamento da água, na hora da água, no lugar onde poderia ser feito a drenagem da água. E por não ter feito também, os sucessivos governos não terem focado nas macrodrenagens que poderiam realmente atender e resolver os problemas, principalmente das áreas ali do Curialtinga, da Bacia do Tucunduba, da questão do canal do Mata Fome, grandes gargalos nesse sentido. Infelizmente, como não foram solucionados, a gente passa por um problema muito grande. Então, medidas paliativas que poderiam ser feitas para essa questão era fundamentalmente investir uma força-tarefa de guardas de trânsito nesse corredor mais importante, Almirante Barroso. Uma força-tarefa entre CESAM e CEMOB. A CESAM deveria entrar com a limpeza de prevenção e a CEMOB com a orientação dos... Caiu a chuva, vai acontecer aquilo. Perfeito. Ninguém respeita o semáforo, ninguém respeita nada. Eles estão pegando a área do BRT, daqui a pouco vai ter acidente. Ônibus em carro que passou para a pista do BRT, que não funciona, é só a pista lá e assim por diante. Sim, o BRT é uma lenda da nossa cidade, né? Vamos passar aí quase 20 anos com uma obra de um BRT que já é obsoleto, que hoje as grandes capitais elas já trabalham com VLT. A gente ainda está passando pelo BRT e nem o BRT consegue inaugurar. Segundo o relatório da CGU, foram mais de 40 milhões apontados como superfaturamento de obra e, infelizmente, a gente não vê nenhum benefício para a cidade no que tange mobilidade urbana. Deputado Igor Normando, líder do PHS na Assembleia Legislativa, muito obrigado por essa nossa primeira conversa. Eu gostei do papo. O papo da causa animal é sempre muito interessante. Tenho certeza que muitos telespectadores gostaram. Volte sempre que tiver novidades, que conseguir reduzir esses 10 anos da atração animal, que conseguir uma assistência da CESPA para doar vacina, né, para cães e gatos, isso já seria algo muito interessante. Uma campanha estadual em torno de castração, você já imaginou? Sim, como ter uma campanha de vacinação, teria um mês tal para castração. Sim, a nossa luta vai ser constante na Assembleia Legislativa por entender que o nosso mandato é, acima de tudo, vanguarda dos interesses da população. Os animais não votam, mas quem gosta deles vota. Sim, nossa população, a gente trabalha que vivam em harmonia, os seres humanos com os animais. A nossa luta é constante para defender aqueles que não têm voz para se defender. E isso faz parte tanto dos seres humanos quanto também da causa animal. Muito obrigado. Eu que agradeço, Mauro. Obrigado pelo convite. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário, 10 da noite, antes do Aprendiz. Tchau.